Olá, queridos desbravadores, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. E antes de começar a nossa aulinha de hoje, peço a você, com aquele mesmo carinho de sempre, que se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa maneira, todo vídeo que chegar, você será avisado e poderá assistir em primeiríssima mão. Pois bem, no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do traumatismo infantil. E mais uma vez, por ser um tema muito extenso, você vai perceber que nós teremos várias aulas abordando esse mesmo tema, porque dessa maneira não vai ficar tão cansativo e o teu aproveitamento vai ser bem melhor. A primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito do traumatismo infantil, né? E aí eu falo com relação ao traumatismo dentário infantil, infelizmente representa a principal causa de procura aos serviços de pronto atendimento. E é uma realidade muito triste, mas que eu não posso deixar de citar aqui para vocês, mas muitas vezes é justamente numa situação de um traumatismo dentário que a criança vai ter o seu primeiro contato com a odontologia. Outra coisinha que você, pelo amor de Deus, não pode esquecer é que normalmente, né, em situações que envolvem o traumatismo dentário, nós podemos ver o acometimento dos tecidos mineralizados, né, que estão presentes na coroa e na raiz dos elementos dentários, bem como é importante a gente lembrar que a polpa também pode ser acometida, bem como os tecidos de sustentação. Um outro fato altamente relevante e importante acerca deste tema é que, em alguns casos, as sequelas podem aparecer a médio e a longo prazos. Por isso, é fundamental um acompanhamento odontológico por um determinado período de tempo. Aqui neste vídeo de hoje, você também vai aprender as principais causas dos traumatismos infantis. Amanda, mas você pode me citar algumas dessas situações que podem levar ao traumatismo dentário, né? Na primeira infância, enfim, ou até mesmo na segunda infância e na terceira, até o período da adolescência e pré-adolescência? Mas é claro que eu posso. E aí é importante a gente citar as quedas, é importante a gente citar que situações de violência também devem ser lembradas, bem como outras questões relacionadas, por exemplo, a colisões, a acidentes e a prática de esportes, principalmente aqueles esportes que têm um contato mais próximo entre duas pessoas. Um outro ponto que eu também gostaria de destacar, né, já que eu falei aí de várias infâncias e cheguei inclusive até o período da adolescência, é que você lembre o seguinte: nos bebês, mais ou menos por volta dos 10 meses até os 24 meses, é onde você vai ter a maior incidência dos traumatismos dentários. E é interessante a gente lembrar que esses traumatismos podem, inclusive, acontecer na região de rebordo alveolar, quando a criança ainda não apresenta os elementos dentários, né, erupcionados na cavidade bucal. Com relação aos bebês, as quedas e as batidas são situações muito frequentes que podem levar a esse tipo de quadro clínico. Um exemplo: queda de berço, queda de trocadores, queda inclusive da própria altura, acredite. E com relação às batidas, é muito comum as batidas na borda do berço, né? Ou até mesmo batidas em bordas de mesas. Mas, Amanda, com relação aos bebês, me diga aí, como é que a gente poderia evitar mais esse tipo de situação? Gente, é importante lembrar
que uma criança, nos estágios iniciais de desenvolvimento, ainda não apresenta duas características fundamentais. A primeira das características é uma coordenação motora bem desenvolvida, né? A criança ainda está desenvolvendo aquela capacidade motora dela, por isso que é sempre importante ter um adulto por perto, principalmente na fase na qual a criança começa, né, a dar os primeiros passos. E também é importante lembrar que uma criança nessa faixa etária de 10 a 24 meses, ela ainda não tem aquele reflexo de autoproteção desenvolvido, que os adultos ou os adolescentes, ou até mesmo a criança um pouquinho mais velha, já apresenta. Eu não poderia terminar este vídeo sem falar que o traumatismo dentário também é muito prevalente na faixa etária dos 7 aos 14 anos de idade. E aí, meus amores, quando a gente fala dessa faixa etária, a gente lembra principalmente das práticas esportivas, né? E aí eu poderia citar várias, né? Bicicleta, judô, futebol, uso de patins, uso de skates, enfim, uma infinidade de situações e esportes que podem realmente favorecer o aparecimento de um traumatismo dentário, principalmente se a criança não estiver fazendo uso daqueles equipamentos de proteção individual que são tão importantes em alguns esportes. Independente de ser bebês ou desta outra faixa etária, de 7 aos 14 anos de idade, é importante a gente citar que os elementos dentários mais acometidos normalmente são os incisivos centrais, tanto superiores quanto inferiores. E para terminar este vídeo, eu também gostaria de lembrar a você o seguinte: existem fatores que estão ligados ao paciente e que automaticamente acabam favorecendo um traumatismo dentário. E aí a gente sempre lembra do selamento labial inadequado e do overjet acentuado. Esta não é a única aula a respeito do traumatismo dentário, tá? Em odontopediatria, nós teremos outras aulas, por isso, clica no sininho e se inscreve no canal, porque a gente ainda vai conversar muito a respeito do traumatismo dentário. Deixo aqui aquele grande beijo para você e se por acaso você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beijo no coração e até o próximo vídeo.